Capítulo 57. Fortaleza Montenegro. Autor, Mingyu. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Loliveira. 3. Permanecendo em silêncio na saída do vale esquecido que era uma fortaleza. A fortaleza era feita de pedra negra, com paredes atingindo uma altura terrível de 40 metros e um comprimento que bloqueava completamente o vale. Toda a fortaleza era como uma parede de ferro. Se você quiser passar pelo vale, você terá que passar pelo Montenegro. Mas quando você realmente se aproximou da fortaleza Montenegro, percebe que não é tão poderoso quanto você imaginou. De fato, com suas paredes danificadas, a fortaleza inteira parecia pobre, como se não tivesse sido consertada há muito tempo. Isso foi verdade. O clã Purcell construiu esta fortaleza para impedir que qualquer besta espiritual do pântano do cadáver apodrecido passasse pelo vale esquecido até o ducado de Purcell. Mas embora a fortaleza tenha sido estabelecida por centenas de anos, não houve atividades de bestas mágicas que chegassem das Terras Negras, o que fez com que essa fortaleza fosse negligenciada. Embora houvesse algumas tropas aqui, elas eram mais para proteger a paz e a ordem deste lugar. Mas mesmo que a fortaleza Montenegro não tivesse guarnição, ninguém ousou subestimar a força de combate aqui, porque havia numerosos aventureiros e mercenários. No entanto, com a existência dessas pessoas, a segurança da fortaleza Montenegro tornou-se confusa. Os oficiais de defesa da cidade tiveram que lidar com aventureiros, mercenários e até mesmo com alguns caras rebeldes que tentaram até ferir uma criança com facas. Em face de tal grupo de bárbaros, as forças de defesa dos oficiais eram muito fracas. Devido a isso, as forças de defesa do Montenegro finalmente evoluíram para vários grandes grupos de mercenários e comerciantes locais tendo seu próprio local, e decidiram não infringir um ao outro, o que resultou em uma coexistência pacífica. É claro que, neste caso, o Ducado de Purcell não consegue nem pensar em impostos, e por causa deles não cobrarem impostos, o Ducado não lhes dá nenhum dinheiro para consertar as paredes. Então lentamente o Montenegro se tornou um paraíso para mercenários, aventureiros e até fugitivos. Este também foi um efeito colateral da situação das Terras Negras. Desde que as Terras Negras eram lugar de morte, a fortaleza Montenegro se tornou uma das cidades mais seguras de forças externas, porque estava cercada por montanhas e sem inimigos. Tal lugar deveria ter sido uma importante cidade fronteiriça, mas como não havia comércio e o Ducado de Purcell não podia cobrar impostos, este lugar foi esquecido. Para Grimm, Montenegro era uma fortaleza indefesa. É claro que ele não iria entrar pela entrada principal, pois poderia facilmente esgueirar-se pelas paredes. Montenegro teve um desenvolvimento comercial muito anormal. Lojas de armas, farmácias e consultas de equipamentos estavam por toda a parte, mas bares, hotéis, restaurantes e um lugar para comprar bens de consumo eram difíceis de encontrar. Toda a fortaleza estava cheia de aventureiros e mercenários, então o número de pessoas comuns era muito pequeno. Isso não era uma preocupação para o Grimm. Ele encontrou uma loja de equipamentos remotos e comprou 5 vestes de mago negro, junto com um chapéu e uma cajado de madeira. Ele também comprou para si mesmo uma linda armadura. Embora não fosse tão boa quanto a maioria das armaduras decentes, ainda tinha a parte mais importante de que precisava: um capacete que pudesse esconder todo o seu rosto. Naturalmente, as vestes de mago eram para Zalhai. Com essas vestes e funcionários, Zalhai poderia se vestir como um mago negro. Afinal, não era estranho que os magos negros usassem algo que envolvesse todo o seu corpo. Você deve saber que as vestes de magos foram melhoradas ao longo de muitas gerações neste continente. Eles eram particularmente mais confortáveis de usar, mas também mais bonitos, especialmente usados por magos femininos, a tal ponto que as vestes deslumbrantes pareciam um vestido. Comparado aos geralmente usados pelos magos, Grimm comprou um manto de mago negro que era muito grosso, junto com um grande chapéu que podia bloquear completamente o rosto de alguém. Quanto ao conjunto de armaduras de Grimm que cobria seu rosto, ele queria se vestir como um seguidor de um mago. Os magos eram pessoas de alto status e em circunstâncias normais, não estariam com pouco dinheiro. Embora os magos não tenham medo de combates corpo a corpo, eles ainda teriam seguidores, fazendo com que esses seguidores lutassem e os ajudassem na batalha. Portanto, no continente, se viu um mago por perto, não seria estranho vê-lo com um monte de seguidores. Desta vez, Grimm iria se vestir como um guerreiro que seguia um mago, que era o único jeito de ficar do lado de Zalhai sem ser suspeito. Depois de comprar essas coisas, Grimm comprou alguns itens mercenários, incluindo uma mochila. Mochilas eram o equipamento padrão para mercenários e aventureiros.
Como muitas vezes saiam para o campo, preparavam muitas coisas que correspondiam às suas diferentes tarefas, como comida, coleta de saque, encontrar um lugar para acampar e muitas outras coisas. Foi assim que surgiu uma mochila mercenária. Green comprou principalmente essas coisas para não deixar as pessoas descobrirem o segredo da fazenda espacial de Zalhai. Ele não estava preocupado em passar pelo Montenegro, já que este era um lugar onde as pessoas simplesmente não se importavam com nada além de si mesmas, e o clã Purcell não exibia seu poder aqui. No entanto, entrar em outros lugares pode não ser tão bom. Com a exceção do Montenegro, o clã Purcell tinha um controle muito bom sobre seu território. Green gostaria de comprar mais coisas, mas ele não tinha dinheiro na mão. Embora ele tenha recebido as ordens para os rabanetes, não se esqueça de que ele ainda não os vendeu. Então ele só poderia comprar alguns itens essenciais. Sem usar a armadura de prata brilhante que descaradamente escondeu seu rosto, Green parecia um aventureiro comum, o que o fez se misturar perfeitamente. Havia centenas desses tomadores de risco aqui, então ninguém prestou atenção nele. Ainda assim, ele teve que ter cuidado para não ser observado quando caminhava para as montanhas. Ele andou de um jeito indireto até ter certeza de que ninguém o estava seguindo, então ele foi para o lugar onde ele fez a marca. De repente, o buraco no espaço apareceu. Depois que Green entrou no espaço, o buraco desapareceu. Tudo estava quieto. Zalhai estava prestando atenção ao que estava acontecendo fora do espaço. Não se esqueça que ele poderia ver em um alcance de até 100 metros, então ele foi capaz de encontrar Green quando ele retornou. Vendo Green segurando uma mochila grande, Zalhai congelou por um momento, porque essa mochila parecia muito com aquelas mochilas de alpinismo na Terra. Mesmo não sendo feito dos mesmos materiais, a qualidade não sendo tão boa, e não havendo zíperes, ainda parecia uma mochila de alpinismo. Zalhai ficou intrigado quando apontou para a mochila. Vovô Green, por que você comprou essa coisa? Green sorriu. Bem, nós realmente não precisamos disso, mas isso pode mascarar a presença do espaço enquanto estamos viajando. Zalhai imediatamente entendeu o que Green queria dizer e assentiu com a cabeça. Sim, eu não pensei nisso. Green então pegou um cajado mágico e entregou para Zalhai. Isso é algo para um mago. Eu escolhi esse aqui por causa que ele é leve, então o jovem mestre não precisa de muita força para empunhá-lo. E nesta mochila estão as vestes que o jovem mestre deverá colocar. Zalhai segurou o cajado e a mochila. Ele não sabia de que tipo de madeira esse cajado era feito, mas era tão leve quanto o bambu. No entanto, ele não continuou estudando o cajado mágico enquanto levarou a mochila até a cabana. No início, Zalhai usava roupas aristocráticas que haviam sido preparadas para ele, mas embora fossem lindas, ainda eram muito inconvenientes. Por exemplo, a metade inferior era como as meias medievais ocidentais na Terra, o que realmente afetou sua gama de movimentos. Merine sabia disso, então ela não se opôs quando Zalhai começou a usar as roupas de um guerreiro, muito parecido com o de Green. Naturalmente, eles eram muito soltos e convenientes, e fáceis de se movimentar. Agora era hora de colocar o manto negro. E este é o fim do capítulo. Espero que tenha gostado. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever, comentar e compartilhar. Isso é muito importante. Nos acompanhe também pelo nosso podcast no Castbox e Spotify. Os links estão na descrição. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.